Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre tênis, Wimbledon. Daniil Medvedev sofreu, e como sofreu, mas teve uma vitória de gente grande, né? Vitória de tenista que justifica o número do ranking que tem, né? O número 3 do mundo avança em 5 sets contra Christopher Eubanks, uma das sensações do torneio, que estava assim, adorando disparar bolas vencedoras, quebrou um recorde de quase 30 anos que pertencia ao André Agassi, né? Que ele, na edição acho que de 1990, né, e 3, uma coisa assim, havia disparado acho que 317 winners, e agora o Eubanks quebrou esse recorde, né? E olha que não jogou semifinal e nem final, impressionante isso. E o Medvedev teve que, assim, fazer uma atuação fantástica a partir do quarto set para conseguir virar, embora tenha algumas críticas. Eu acho que, assim, muito do que o jogo ficou difícil também tem a ver com algumas coisas estratégicas do Medvedev, mas eu acho que é isso que faz a diferença do Medvedev para um Alexander Zverev e um Stefanos Tsitsipas, né? Ele cresceu quando estava encurralado, porque é aí que a gente vê, por exemplo, o Tsitsipas tinha 2-1, a condição dele era mais tranquila para ganhar o jogo, mas ele acabou encolhendo, né? Ele viu o adversário crescer e não teve resposta, né? O Zverev, apesar de achar um tenista muito talentoso e tudo isso, é um tenista que de fato encolhe nesses momentos. O próprio Medvedev, a gente viu isso várias vezes esse ano, né? E assim, esse jogo do Medvedev é uma amostra de um cara que lutou até o final, tentou de tudo, e assim, é um cara que começou bem o jogo. A gente viu que o primeiro set ele teve 16 winners contra apenas um erro não forçado, que é uma estatística meio assustadora, mas é muito também da estratégia. Nesse caso, nem acho que foi a questão de ser passivo, acho que ele jogou como tinha que jogar, foi para as paralelas e tudo isso, mas a partir do momento que o Eubanks começa a sacar melhor no segundo set, o Medvedev fica muito passivo nas devoluções, só tenta jogar para outro lado, e acho que aí que conta poucos erros não forçados. No segundo set, por exemplo, ele teve 3 erros não forçados, só que só teve 6 bolas vencedoras contra 16 no primeiro set. É pouco erro, mas assim, não adianta você errar pouco, seu adversário está ganhando muito ponto com bola vencedora. Foram 17-6 em bolas vencedoras para o Christopher Eubanks. Então, assim, é uma disparidade grande, e ele perdeu 7 games seguidos. Teve 1-1, né? Eu não sei se até mais, né? Mas acho que foi 7 games seguidos, né? Até ele começar a recuperar o jogo, né? Aí começa no terceiro set a sacar um pouco melhor. De novo, os números de erros não forçados são baixos, 2 apenas no terceiro set, mas o Eubanks estava com uma proporção muito grande, 14-6, isso porque o Medvedev estava jogando muita bola no meio da quadra. E qual que é a grande dificuldade do Eubanks? A gente viu isso no quinto set, né? Além, obviamente, de ficar cansado, a partida se prolonga, né? Então você tem menos energia, menos potência. A gente viu isso com o Thiago Wilde contra o Nishioka, né? O forehand dele no início do jogo estava voando, depois nem tanto. Então, assim, a meu ver, a questão é, ele estava jogando a bola muito no meio da quadra, o Eubanks não é um cara rápido, mas ele tem velocidade suficiente para deixar o corpo equilibrado para bater. E um cara que tá com tantas bolas vencedoras assim, não é à toa, né? Se você deixar o cara equilibrado para bater esse tipo de golpe, ele vai ganhar a maioria dos pontos. Não tem muito o que você possa fazer em relação a isso. Então, eu acho que o Medvedev, ele faz uma mudança muito grande no quinto set para isso. Você vê que ele ataca as devoluções nas paralelas e o Eubanks sofre com isso. Só que quando ele fica mandando na cruzada, ele deixa o Eubanks fugir pro forehand e atacar. E deixar um cara agressivo, né, equilibrado para bater a bola, não dá para sustentar isso, né? E o terceiro set aconteceu a mesma coisa, só que ali Medvedev começou a sacar um pouco melhor. Aí no quarto set, como eu disse, eu acho que ele ainda não teve devoluções muito agressivas e o Eubanks ainda conseguiu sustentar mais. Porém, a gente já via uma mudança, né? O Eubanks ainda tinha muito porcentagem no primeiro set, 77%, que é alto, né? E estava ganhando 79% desses pontos, só que o Medvedev colocou 73% dos primeiros serviços e perdeu 2 pontos no saque o quarto set inteiro, né? É um número muito baixo, né? Tipo, você para pra pensar, só 2 sets no saque, e acho que um deles no tie break, né? Assim, até chegar o tie break, ele perdeu 1 ponto no saque dele, e aí, de novo, né? Errou menos, mas já era mais agressivo, né? 15 winners contra 1 erro não forçado, do outro lado havia 18 winners, mas já havia 16, ele já estava obrigando mais o Eubanks a movimentar um pouco mais, e acho que aí ele começou a entender um pouco mais o jogo, e a gente vê que na última parcial ele é mais agressivo e tem mais erros, mas eu acho que foi o melhor set dele no jogo, né? Na toa tem a maior disparidade, obviamente tem todo o cansaço do tenista americano, tava 7 winners pro Medvedev e 6 pro Eubanks, mas foi a primeira vez que ele teve mais winners que o Eubanks, que só teve 6,
E teve 15 erros não forçados. Foi a primeira vez que o Eubanks teve muito mais erros não forçados do que bolas vencedoras. Isso tem muito a ver com o fato dele ter conseguido prolongar os pontos, colocar mais o adversário em movimento, ser mais agressivo e mais pra bola. E vai precisar mais disso. O tênis na grama pede muito isso. Você não pode ser tão defensivo. Numa quadra dura, o que o Medvedev faz pode até ter mais efetividade. Mas na grama ele precisa de um pouco mais de ousadia e, obviamente, precisa sacar bem, né? No quinto set, inclusive, ele nem sacou tão bem, né? Ele teve 58% do primeiro saque em quadra, né? Foi muito menos do que no quarto set, com ele quase 80%, né? Mas é aquele negócio, obrigou o Eubanks a correr mais, ele já não estava tão equilibrado para bater as bolas, batendo em movimento ele tem muito mais dificuldade, então, assim... É aí que ele conseguiu mudar o jogo, né? E não à toa, o Eubanks sentiu essa pressão. Só teve um ace no quinto set inteiro e 4 duplas faltas, né? Ele mudou muito a proporção da partida. E assim, por mais que pareça impressionante, só 13 erros não forçados, nem sempre isso significa que isso está te ajudando, né? Pô, é curioso, né? 52 winners, 13 erros não forçados. Parece uma vitória, assim, que você foi uma atuação acachapante. Porém, é o que eu digo, né? Ele foi passivo demais em vários momentos e o outro jogador teve também um equilíbrio grande nisso. Teve 74 winners e 55 erros não forçados. Apesar de ter errado muito mais, ele tá ganhando muitos pontos. Então, assim, faltou um pouco de ajuste, ele veio tarde, mas veio. Eu acho que aí tem que dizer, mental forte, porque sacou uma barbaridade no 4-7, sabendo que uma quebra poderia significar o fim do jogo da maneira que o americano jogava. E assim, né, foi um tenista que mostra porque ele tá o número 3 do mundo, chega à semifinal de Wimbledon pela primeira vez, né? E agora espera o vencedor do jogo entre Carlos Alcaraz e Holger Rune, que tudo indica que será o Alcaraz, né? No momento o placar tá 7-6, 6-4, 4-2, né? Não sei que o Rune faça uma virada histórica, a tendência é que o oponente seja o Alcaraz. Eles já se enfrentaram uma vez em Wimbledon, talvez muita gente não lembre, porque isso foi antes do estrelato do Alcaraz, foi numa segunda rodada, e a vitória foi do Medvedev, né? Obviamente, naquele momento ainda não é o jogador que é hoje, né? Foi um 6-4, 6-1, 6-2. Acho que a grande diferença era o saque do Alcaraz, né? O jogo fundo de quadra sempre teve muita personalidade, né? Mas o saque do Alcaraz era muito vulnerável, né? E o Medvedev moeu o saque dele com muita tranquilidade naquele jogo. Inclusive, o segundo set, o Alcaraz não confirmou saque, né? Ele conseguiu quebrar o Medvedev uma vez, né? E o Medvedev foi quebrando os saques dele, né? Então, assim, é uma diferença brutal. O Alcaraz hoje é um sacador muito eficiente, né? É impressionante como ele melhorou nesse aspecto, né? E vai depender muito do Medvedev, né? Que é um jogo diferente. Eu acho que, assim, o Alcaraz também será agressivo, mas é aquela história, né? Ele vai tentar construir os pontos de uma maneira diferente, né? Eu acho que o Medvedev vai depender muito do quanto ele vai sacar bem e do quanto ele vai conseguir entrar nos games de devolução do Alcaraz, que deve subir muito a rede, tentar fazer algo parecido com o que ele fez em Indian Wells, né? É um jogo, obviamente, diferente, é um jogo de 5 sets, dá tempo para o Medvedev fazer ajustes e tudo isso, mas eu acho que assim como na primeira rodada ele precisava elevar o nível para ganhar do Manarino e o fez, ele vai precisar elevar um pouco, jogar mais como no quinto set, ou até mais como no primeiro. Ele vai precisar disso, vai precisar de ousadia. Eu acho que às vezes, assim, tem horas que quando ele tá naquele modo parede, né, ele consegue deixar o adversário louco, mas não sei se isso se encaixa tanto para esse jogo. Então, assim, é o tipo de oponente que às vezes complica um pouco mais a vida do Medvedev de ser mais agressivo, de cortar o tempo de reação, que é uma coisa que o Alcaraz, por exemplo, também não gosta que os jogadores cortem o tempo de reação dele, mas o Medvedev não faz isso. Então, assim, ele faz muito pouco. Então, vamos ver o que vai acontecer. Curioso para ver essa partida, caso aconteça, né? O Holger Rune, para mim, é um oponente mais acessível para o Medvedev. Acho que é um cara que saca muito bem, né? E, assim, em Roma a gente viu ali que o Medvedev tem muitas armas contra o Rune, né? Ele aproveita muita irregularidade, às vezes, que o dinamarquês tem na partida. Então, curioso, né? Semifinalista, uma grande campanha. É mais uma vez, acho que uma consolidação do que é o óbvio hoje, né? Que hoje o tênis é dominado por 3 tenistas: o Carlos Alcaraz, o Daniil Medvedev e o Djokovic. O Djokovic pode ser o cara dos grandes slams, né? Mas há de se ressaltar ali o que o Medvedev consegue fazer em Masters 1000, o que ele tem feito na quadradura é fora de série, e acho que agora ele tentar tirar um peso depois dessas campanhas negativas, uma semifinal em Wimbledon é muito grande, a ver o que ele pode arrumar. Não subestime o russo, quando tá sacando bem, você viu o que ele fez no 4-7, perder 2 pontos no saque foi uma coisa inacreditável, até porque o Eubanks estava devolvendo o saque bem demais no segundo e no terceiro set, e ele conseguiu mudar isso de uma maneira inacreditável. Então, assim, curioso para ver. O russo não é fácil. Acho que tem muita gente que pode achar que esse jogo vai ser tranquilo. Pode até o Alcaraz surpreender, mas não do subestime o russo, né? Hoje parecia morto e ele conseguiu reviver e vencer uma partida de gente grande. Mostrou personalidade do Daniil Medvedev. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.